Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma análise comparativa bem interessante, bem detalhada de duas ações espetaculares para uma carteira de investimentos de longo prazo. Então estou falando para vocês da Transmissão Paulista e também da CEMIG, duas ótimas empresas. E pessoal, essas empresas aqui elas conseguem gerar, além de um crescimento lento no seu patrimônio, um bom retorno na forma de dividendos. Tá? Um ponto-chave para a gente entender a importância dessas ações para uma carteira de investimentos de longo prazo é quando a gente analisa aqui a própria carteira do Luiz Barsi. O próprio Luiz Barsi ele tem entre as suas maiores posições tanto a Transmissão Paulista quanto a CEMIG. Então o próprio Barsi ele acredita que essas ações elas podem agregar bastante para uma carteira de investimentos de longo prazo focada principalmente em dividendos. Pessoal, todas essas duas ações elas contam com recomendações de compra por alguns bancos de investimento. O próprio BTG Pactual vem apontando a Transmissão Paulista como uma excelente opção para a sua estratégia de dividendos. Ele projeta que a Transmissão Paulista poderá pagar um yield de 9,5% no ano de 2023 e de 11,7% no ano de 2024, então um yield muito interessante. E o próprio JP Morgan ele vem recomendando bastante as ações da CEMIG, apontando um preço-alvo para essas ações de R$ 16,00 ao final de 2024. Então, duas ótimas empresas que o Barsi gosta bastante para uma carteira de dividendos que tem recomendação de compra. Mas qual das duas seria mais interessante para a sua estratégia de longo prazo? É isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo. Bom, então a minha intenção nesse vídeo é trazer os principais detalhes que diferenciam a CEMIG da Transmissão Paulista e apontar onde cada uma dessas empresas apresentam as suas vantagens competitivas. Tenho certeza que essa análise vai agregar bastante para a sua jornada como investidor. Se eu te ajudar, eu peço que você se inscreva aqui no canal para acompanhar o nosso conteúdo, deixe o seu like e também um comentário para esse vídeo ganhar visibilidade. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, a CEMIG é uma empresa que eu tenho estudado bastante nos últimos meses e quanto mais eu olho para essa empresa, mais eu gosto do que eu vejo. Aqui eu estou vendo uma empresa pública com gestão de empresa privada. É isso que eu vou demonstrar para você nessa rápida análise aqui. A CEMIG é uma empresa que ela tinha uma margem líquida muito pressionada no ano de 2016, naquela crise política econômica, e a gente vê que a empresa ela vem passando por uma transformação e evidenciando ganho de eficiência operacional. O que a empresa tem feito para sair de uma margem líquida de 1,78%, alcançando agora o patamar de quase 20% de margem líquida? Bom, a empresa está numa pegada forte de contingenciar suas despesas operacionais. Tá? Então, as despesas operacionais da empresa estão dentro do limite regulatório e as perdas de energia bem abaixo do limite regulatório nos últimos 2 anos. Então, isso aqui mostra que a empresa está passando por uma transição muito positiva. Tá? Além disso, a empresa ela tem conseguido gerar muito valor com uma baixa alavancagem. Então, a empresa está contratando pouca dívida e, mesmo assim, está conseguindo apresentar forte crescimento das suas receitas. Só outro ponto-chave da análise da CEMIG é que, normalmente, empresas públicas elas conseguem um fácil acesso aos bancos de fomentos, como é o caso ali do BNDES. Esses bancos eles acabam oferecendo crédito muito barato para essas empresas que conseguem investir esse recurso gerando altas taxas de retorno, que é justamente o que a CEMIG tem feito nos últimos anos. Pessoal, e essa dinâmica de controle de custos, acesso a crédito barato para investir em projetos com boas taxas de retorno tem contribuído para o forte crescimento da receita da CEMIG nos últimos 5 anos. Olha só que coisa interessante, como que a receita vem crescendo bastante a partir do ano de 2016. E como a empresa tem controlado bastante os seus custos, o que a gente vê é um lucro líquido que vem também numa tendência forte de alta. O lucro líquido da companhia saiu de 336 milhões em 2016, alcançando a cifra de 5,2 bilhões agora em 2023. A empresa tem sido sim uma máquina de gerar valor nos últimos 5 anos. E como nós podemos ver, a empresa está com indicadores de rentabilidade elevadíssimos, um ROI na casa dos 28% e um ROIC na casa dos 17%. Tem crescido bastante os lucros nos últimos 5 anos, como eu mostrei para vocês, e tudo isso girando com a baixa alavancagem, dívida líquida EBITDA inferior a 1. Então a empresa está muito tranquila em termos operacionais. Quando a gente olha para o futuro da empresa, a gente vê como a empresa continua investindo para tentar gerar mais valor ao longo dos próximos anos. Então, o programa de investimentos no segmento de geração de energia, lembrando que a CEMIG atua nos 4 segmentos, pessoal: geração, transmissão, distribuição e comercialização. E ainda tem o segmento de gás natural. Mas no segmento de geração, a empresa está focada principalmente em ativos de energia renovável, seguindo as tendências globais.
De 2019 a 2022 foram investidos 175 milhões na compra de ativos e 70 milhões em fase de fechamento de operações para novas usinas fotovoltaicas, então usinas de energia solar. Aporte de 640 milhões em 2023 para investimentos na ampliação do portfólio de ativos. Pessoal, e com esses investimentos aqui serão adicionados mais 125 megawatts que serão ofertados aos clientes da CEMIG, dobrando a capacidade operacional da companhia, tá? A meta é um investimento de 3,2 bilhões até 2027, agregando 540 megawatts, e tudo isso vai gerar uma taxa média de retorno real entre 11% e 14%. Então a taxa na casa dos 2 dígitos, o que acaba sendo muito interessante para os projetos de longo prazo da companhia. Por fim, a estratégia de longo prazo da CEMIG, muito além de realizar investimentos que gerem altas taxas de retorno, é focar na eficiência operacional. Então a empresa vem aplicando soluções inovadoras e tecnológicas, ela vem digitalizando ali os seus ativos de distribuição, isso tende a gerar maiores margens a longo prazo. Então o foco da empresa é ser indutor da expansão do mercado com o aumento de investimentos. E cabe destacar que ela está situada no estado de Minas Gerais, que tem uma participação relevante no PIB nacional, uma empresa fortemente ligada tanto ao agronegócio como também uma das maiores produtoras de minério de ferro. Isso acaba aumentando também a demanda por energia elétrica no longo prazo. Pessoal, e tudo isso tem se desdobrado numa excelente remuneração para o acionista. A CEMIG foi uma empresa que surpreendeu demais no ano de 2022, chegando a entregar um yield de 12,2%. Então está remunerando muito bem o seu investidor. E além dos dividendos, a empresa tem bonificado nos últimos 3 anos, permitindo que os investidores de longo prazo aumentem a participação no capital social da empresa sem desembolsar mais dinheiro para isso. Pessoal, aqui nós temos uma simulação de investimentos de R$100 mil feitos em janeiro de 2009 nas ações da CEMIG e o reinvestimento de todos os dividendos, considerando também as bonificações realizadas pela empresa. Então a CEMIG foi uma empresa que transformou R$100 mil em R$799 mil, um retorno aqui de quase 700% em 14 anos, e tudo isso resultou num dividendo de R$458 mil, ao longo, é claro, de 14 anos, para quem permaneceu comprado no ativo, reinvestindo todos os dividendos. Pessoal, então como nós podemos ver, a CEMIG é uma empresa muito sólida, que tem uma diversificação da sua receita, atuando em diversos segmentos do setor elétrico. A empresa tem investido muito, tanto na expansão da sua geração de energia renovável, quanto no segmento de distribuição e principalmente em tecnologia e automação das suas operações. Tudo isso deve ajudar a conservar a margem líquida da empresa ainda elevada, gerando altas taxas de retorno a longo prazo. Lembrando que é uma empresa pouco alavancada que pode acabar entregando um dividend yield bem acima da média. Pessoal, antes da gente prosseguir para a nossa análise, eu gostaria de convidar você a fazer parte do nosso clube de membros. Aqui você tem acesso a conteúdo exclusivo com informações muito relevantes sobre a análise de ativos. Então aqui eu disponibilizo para vocês um mapa de valor, que é uma planilha com os principais pontos-chave da análise de diversos ativos que estão no meu radar. Inclusive eu trago aqui uma projeção de dividendos e também preço-teto pessoal para aportes, o que eu enxergo de interessante em cada um desses ativos. Pessoal, e aqui nós temos diversas empresas, tanto a Transmissão Paulista quanto a CEMIG estão no nosso mapa de valor, e além disso você tem acesso a conteúdos exclusivos. E além disso você terá acesso às nossas planilhas de reinvestimento de dividendos, que acabam projetando o real valor que as empresas geraram nos últimos anos, considerando o reinvestimento de dividendos e também as bonificações em todo esse contexto de remuneração. Por fim, você terá acesso a vídeos exclusivos direcionados aos membros, para mostrar aquilo que eu estou enxergando que vai além da análise fundamentalista para esses ativos. Se fizer sentido para você, fica aí o convite, apenas R$ 2,99 para ter acesso a bastante informação sobre o mercado financeiro. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a Transmissão Paulista, uma empresa privada atuando no segmento de transmissão de energia elétrica. A empresa tem gerado muito valor a longo prazo, principalmente porque ela tem uma disciplina financeira mais apurada. A gente compara ela com os pares do setor, a gente vê ela trabalhando bem menos alavancada, conseguindo conservar suas margens bem elevadas e um ROIC e um ROI também interessante. Pessoal, a Transmissão Paulista é uma empresa que está sendo negociada bem abaixo do seu valor patrimonial. Então, 0,9 vezes preço sobre o valor patrimonial. O preço patrimonial dessa empresa é R$ 26,57 e atualmente está negociada aqui a R$ 23,89, que pode implicar uma taxa de desconto interessante, tá? Pessoal, a Transmissão Paulista, ela tem os diferenciais competitivos que podem agregar para sua carteira a longo prazo. O primeiro deles é que ela tem a capacidade de proteger você contra a inflação.
Isso mesmo, porque as concessões delas são todas reajustadas pelo IPCA. Então, caso haja um aumento agressivo da inflação nos próximos anos, essa empresa ela pode incorporar esse aumento nas suas próprias receitas e repassar para você na forma de dividendos, já que o payout da empresa hoje é de 75% do lucro líquido regulatório. Esse lucro regulatório ele reflete muito melhor a geração de caixa da empresa e acaba preservando ainda mais uma parcela dos lucros para reinvestimento nos próprios negócios. Isso pode gerar um crescimento patrimonial a longo prazo, aliado com um bom dividend yield. Pessoal, e como a empresa tem uma disciplina financeira mais apurada, isso permitiu que agora em 2023 ela participasse muito mais ativamente dos leilões de transmissão. Então, no primeiro grande leilão de 2023, ela conseguiu arrematar 2 lotes com a taxa de retorno interessante. Então, ela está diversificando ainda mais o portfólio de concessões dela. E a joia da coroa da Transmissão Paulista é o fato dela ser uma empresa que tem também uma eficiência operacional elevada. Isso porque ela entrega as suas concessões bem antes do prazo estabelecido e com economia de custos. Então ela tem uma projeção de custos para o levantamento daquelas linhas de transmissão e ela consegue contingenciar custos e entregar as mesmas linhas gastando muito menos nos projetos. E é por isso que a gente vê essa margem líquida tão elevada aqui, que acaba evidenciando forte eficiência por parte da empresa. Olhando para o retrovisor, a gente vê que a empresa ela teve uma boa performance nas últimas décadas. Então, enquanto a CEMIG ela teve uma performance muito positiva de 2016 para cá, a Transmissão Paulista ela já vem entregando uma boa performance há mais de 2 décadas. A gente vê que desde 2006 ela vem conseguindo gerar crescimento da sua receita anual permitida com aquele controle de custos e participando ativamente dos leilões de transmissão. Pessoal, olhando para o modelo de negócios da empresa, a gente percebe que existe ainda perspectiva de crescimento a longo prazo, já que a estratégia da ISA é justamente buscar a renovação da sua base de ativos, que vai permitir que ela cresça organicamente, sempre preservando o ganho de eficiência. Então é muito importante a gente olhar principalmente para o controle da eficiência operacional para ativos de transmissão. Então a gente vê a empresa conseguindo controlar a variação dos gastos com pessoal, material, serviço de terceiro e outros, que é o famoso PMSO, que está ficando aqui abaixo da inflação, permitindo aqui a otimização dos seus processos. Desde que ela consiga conservar esse trabalho aqui a longo prazo, ela tende a continuar conseguindo gerar valor para sua carteira de dividendos no longo prazo. Só outro ponto bastante positivo que tem chamado a minha atenção na análise da Transmissão Paulista é o bom controle de endividamento da empresa. A empresa ela vem reduzindo bastante o seu nível de alavancagem. A alavancagem da empresa saiu de 4,1 vezes lá no segundo trimestre de 2022, alcançando agora 2,6 vezes. A empresa conseguindo crescer o EBITDA e controlando ali os seus gastos, vem entregando esse resultado financeiro interessante. A gente vê que boa parte da dívida, 51%, é indexada justamente ao IPCA. E isso é muito bom, já que as próprias receitas da companhia também são indexadas a esse índice inflacionário. Então isso aqui está bastante protegido. Entretanto, o segmento indexado ao CDI provavelmente está comprometendo aqui o resultado financeiro da companhia. Por quê? A gente vê o IPCA caindo nos últimos meses, a gente vê a inflação bem controlada, entretanto a taxa de juros ainda está muito elevada. O Selic na casa dos 12,75%. Pessoal, mas temos que lembrar que a curto e médio prazo que a gente tem uma perspectiva de queda na taxa Selic. A gente está vendo os cortes sucessivos na taxa básica de juros e isso vai ajudar ainda mais a Transmissão Paulista a entregar um resultado financeiro muito mais favorável, já que uma taxa de juros muito elevada vem machucando aqui o resultado financeiro da companhia. Entretanto, a longo prazo, com o crescimento do EBITDA e uma taxa de juros mais baixa, tudo isso deve acabar abrindo espaço para um pagamento de dividendos mais elevado. Então a Transmissão Paulista ela consegue aliar um crescimento perene com a geração interessante de dividendos para sua carteira de investimentos de longo prazo. E como ela tem uma disciplina financeira bem interessante, ela consegue gerar proteção para os seus investimentos a longo prazo. Qual que é o ponto negativo tanto da Transmissão Paulista quanto da CEMIG? Bom, o grande ponto negativo aqui é que nenhuma e nem outra tem tag along nas suas ações preferenciais, tá? Então você abre mão desse mecanismo de proteção do investidor de longo prazo. Para mim, isso não chega a ser um fator excludente. Então, eu não vou deixar de investir nessas empresas porque elas não possuem tag along. Mas para alguns investidores, isso aqui pode ser sim um ponto crítico. Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa análise, que ela tenha agregado para o seu estudo desses ativos e se fizer sentido para você, considere se inscrever no canal, acessar também o clube de membros, tenho certeza que eu posso agregar para o seu crescimento como investidor. Até o próximo vídeo.